Deus tinha falado com Abraão, estavam vendo uma grande seca, havendo fome, e Abraão resolveu sair e foi para a terra dos filisteus. E ali na terra de Gerar, mais uma vez, com Abimeleque, este Abimeleque que é o Abimeleque pai, depois nós sabemos que o mesmo fato também ocorreu também com Isaac. Mas o que aconteceu, irmãos? Havia um acordo de Abraão também com Sara, de que todas as vezes em que ele chegasse, em qualquer lugar, não importasse aonde, em qualquer povoado, no meio de qualquer nação, ele diria e ela teria que confirmar que ela era sua irmã. Isso era um temor que Abraão tinha, por causa de Sara ser uma mulher muito bonita, e ele com certeza disse, certamente por eles saberem que você é essa pessoa muito bonita, obviamente vão me matar e ficar com você. Então você vai dizer que minha irmã, você sabe, irmãos, todo cunhado é bem cuidado, né? Cunhado é bem cuidado. Ou cuidar do cunhado porque a moça é bonita, então tem que cuidar do cunhado. É assim que cuida do cunhado. Então Abraão usou a cabeça, vai falar que eu sou seu irmão, então basicamente, né? Se ele quiser namorar com você, serei o cunhado, ele dá bem o cunhado, que cuida bem do cunhado, está cuidando da irmã, então está tranquilo. Esse era o pensamento de Abraão. E o fato, irmãos, ocorreu aqui porque eu quero chamar a sua atenção para a intenção que estava nessa situação. A intenção de Abimeleque nessa situação, irmãos, ela é muito importante. De onde eu quero mostrar para você que Deus ele também age pelas nossas intenções, mas não somente Deus ou não somente o bem, ele age através das intenções que estão por trás das nossas ações, e isso, irmãos, é de suma importância para a vida da igreja. Porque muitas pessoas elas pensam que elas fazendo alguma coisa de boa intenção, às vezes é o que importa, não importando muitas outras coisas. E nesse fato específico, o que acontecia era que Abimeleque, então, ele estava para possuir Sara, e Deus falou com ele em sonhos, e naquele sonho, Deus estava chamando a atenção de Abimeleque, dizendo, olha, não toque nessa mulher, porque essa mulher é esposa do profeta. E em sonho, Abimeleque falava com Deus, olha Senhor, o Senhor sabe que não foi nenhuma intenção. Ele mesmo foi quem disse que ela era irmã, e ela também confirmou que era irmã. Então, diz Abimeleque, eu estou aqui como uma pessoa inocente. Eu estou aqui como uma pessoa que não tem nenhum dolo nessa situação. E em sonhos, o Senhor diz, porque que ele não me pergunta, o Senhor iria matar todo o meu povo por causa de uma ação minha, e sendo eu inocente? O Senhor vai destruir todo o meu povo, vai destruir a minha casa, a minha vida, sendo eu inocente, porque o que ele me disse foi isso. E eu acreditei no que ele me disse. Então o Senhor em sonhos responde também a Abimeleque dizendo, não. Mas tão somente você vai fazer uma coisa. Restitui a mulher para o homem. Entrega a mulher dele, porque ele é profeta, e ele vai orar por você, e a sua casa, a sua família será bem sucedida. Então todo esse contexto, toda essa história que eu trago para você, para dizer, irmãos, algumas coisas muito interessantes. O que está atrás das muitas ações que nós encontramos hoje neste mundo? O que está por detrás das muitas ações que nós temos neste mundo? O que está atrás das suas ações? O que está atrás das ações que as pessoas estão fazendo, falando com você? O que está atrás delas? Sabemos que as intenções, irmãos, elas podem ser boas, as intenções elas podem ser más, mas são intenções. No caso de Abimeleque, nós vimos que a intenção dele era boa, porque ele não estava fazendo nada de errado, porque Abraão tinha confirmado, Sara tinha confirmado, então a intenção dele era boa para com Sara, a intenção dele era boa para com ele, a intenção dele era boa para com Deus, de uma forma geral, a intenção dele era boa. Mas eu quero chamar a sua atenção, irmãos, por que isso? Porque quando a palavra de Deus nos fala em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, a palavra de Deus quer nos chamar a atenção também que nós não somente
transitamos ou somente militamos aqui neste mundo. Nós temos um outro mundo também que procede, que anda paralelo a isso que é visível, é paralelo àquilo que você está vendo, àquilo que você está percebendo, àquilo que você está sentindo. Existe também um outro mundo, e essa é a minha preocupação, irmãos. Os irmãos conhecem uma frase que as pessoas dizem, né? Dizem que de boa intenção o inferno está cheio. Muito bem, os irmãos já conhecem o inferno, não é? Como é que é as coisas do inferno? É assim, de boa intenção, o inferno está cheio. Tem muitas pessoas de boa intenção, mas elas são de boa intenção, mas o que elas estão fazendo no inferno? Essa é a pergunta, né? Se elas são de boa intenção, o que elas estão fazendo no inferno? Será que as intenções delas eram boas realmente? Será que as intenções dessas pessoas eram boas? É essa a pergunta, irmãos. Porque hoje nós fazemos muitas coisas, hoje nós realizamos muitas coisas, mas e a intenção que está por detrás disso? É uma intenção boa? O que você está fazendo hoje, a intenção com que você está fazendo isso é uma intenção boa, não importa o que seja. Não vamos falar sobre o que, primeiramente. Nós vamos tratar das intenções. As intenções que nós estamos fazendo hoje, as coisas que nós estamos fazendo hoje, elas são boas. Mas elas vão se mostrar claramente. Por que eu chamo a sua atenção, irmãos? Porque, quando a palavra de Deus ela nos fala uma coisa muito interessante, quando você abre a Bíblia em Provérbios capítulo 26, o verso 19 especificamente, diz assim também o homem que engana o seu próximo. Como é que ele engana o seu próximo? Ele engana o seu próximo, quer dizer que é engano, já está declarado por engano. Mas ele engana o seu próximo e depois ele diz que foi por brincadeira. Né? Provérbios 26, verso 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso de brincadeira. Quantas coisas que nós fazemos hoje e depois nós dizemos: foi por brincadeira. Você já se pegou talvez numa mentira? Você falou uma mentira e você fala: não, mas essa mentirinha é até uma mentirinha. Foi por brincadeira. Foi por brincadeira. Uma mentira por brincadeira, ela deixa de ser mentira? Não, ela continua sendo mentira. Não é mesmo? Continua sendo mentira. Quantas coisas nós fazemos por brincadeira? Imagina uma palavra que você fala ou um comentário que você tece para uma pessoa. Aqueles comentários que as pessoas dizem, né? Aquele comentário meio pernicioso, aquele comentário meio pesado que você faz a respeito da pessoa, que fere a pessoa, mas você diz depois: não, foi uma brincadeira. O fato de você falar essa coisa para a pessoa, fazer esse comentário, né? Que foi um comentário maldoso, um comentário que magoou a pessoa. O fato de você falar depois alguma coisa para aquela pessoa, eu acho que não também. Então você imagina, se você fizer um comentário para alguma pessoa, você conhece, você faz um comentário qualquer, né? E aquele comentário que a gente muitas vezes fala, né, pejorativo, respeito daquela pessoa, ou da vida daquela pessoa, ou da conduta daquela pessoa. Você faz um comentário naquele momento. Aí depois você fala: isso foi brincadeira. O que vai ficar para aquela pessoa? Foi o detalhe que foi pela brincadeira? Ou foi a palavra lançada, o comentário feito, né, dessa forma que vai ficar? Eu quero garantir para você que vai ficar justamente aquelas palavras que foram feitas, ditas. E com qual intenção que aquela pessoa falou para depois poder falar que foi por brincadeira? Agora você observe mais ainda. Quantas vezes nós, por exemplo, falamos alguma palavra torpe, palavrão, e nós sendo o que somos, conhecedores da verdade, conhecendo a palavra de Deus, que seja no momento de ira, ou no momento, né, de uma discussão muito calorosa, não importa que seja, e aí você diz algumas palavras duras, ou pornografias, inclusive. Aí depois você diz, depois de ter falado essas coisas, você diz:
não é nada disso que eu quero falar. Não é nada disso que eu quis dizer. E eu pergunto para você, essas palavras depois delas terem sido ditas, estes palavrões, essas pornografias depois terem sido ditas, e você depois tentar retirá-las dizendo, não é nada disso que eu queria dizer. Sabe qual é a resposta da pessoa? A resposta da pessoa é, mas você disse. Mas você disse. Isso foi o que aconteceu, mas você disse. Então, irmãos, isso me traz uma certa preocupação hoje, porque muitas vezes a igreja ela quer viver somente de ações e não quer se atentar para as intenções com as quais ela procede tais ações. E chega muitas vezes ao ponto de fazer, conforme está em Provérbios 26, 19, depois dizer que foi por brincadeira, depois dizer que não era nada disso que você queria dizer, mas disse, mas brincou talvez com as pessoas falando sério, porque talvez não teve coragem de falar seriamente às pessoas o que pensa a respeito daquilo, ou fazer um comentário devidamente que deveria ter sido feito e tal não fez. E isso, para mim, é uma preocupação, porque para Deus ele olha para a intenção das coisas. Deus ele olha a intenção das coisas. Deus ele olha para nós e vê se nós estamos inocentes na situação ou se nós realmente temos alguma culpa nessa situação. Eu fico com bem, irmãos, porque existem muitas pessoas, servos de Deus, que são como servos camaleões. Estando na casa de Deus, elas vestem uma roupagem de cristã, mas estando em qualquer outro ambiente, onde ela não está ali à volta de outras pessoas que creem ou fazem parte do mesmo corpo espiritual que ela se transforma em uma outra pessoa e assume uma outra personalidade daquela que ela está naquele momento ali, daquele que ela está convivendo com aquelas pessoas ali, e mudam da forma de falar, mudam muitas vezes a forma de vestir, enfim, tantas outras situações. Leia comigo Eclesiastes no capítulo 10. Eclesiastes no capítulo 10. Leia comigo Eclesiastes no capítulo 10. Eu quero que você pense em uma coisa aqui, porque eu já acabei de dizer para você que existem um mundo espiritual. Existe um outro mundo que também está andando paralelo com o que nós estamos vivendo, caminhando e conduzindo. Quando você abre a sua Bíblia em Eclesiastes no capítulo 10, o verso 20 diz assim: nem no teu pensamento, amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a sua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. E o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Olha, irmãos, eu achei tão interessante isso. Esse é um texto que eu já venho meditando nele, eu tenho ele muito bem guardado. Você sabe que eu tenho uma preocupação, que muitas vezes as pessoas não têm uma preocupação, e essas pessoas que eu quero dizer, é o corpo de Cristo não tem essa preocupação. E qual a preocupação? Nós não temos preocupação com os comentários que nós fazemos a respeito das pessoas e depois nós dizemos que isso foi por brincadeira. Nós não temos preocupação com a maldade do nosso coração quando tecemos algum comentário a respeito de qualquer pessoa ou de qualquer ação que você veja das pessoas. Nós não temos nenhuma preocupação quando tecemos algum comentário pejorativo a respeito das pessoas. Não temos essa preocupação. E não temos preocupação de maneira nenhuma. E essa preocupação quer dizer, irmãos, responsabilidade. Achar que nada está acontecendo pelo simples fato de eu fazer essas coisas dessa mesma forma, eu não tenho essa preocupação, como se dissesse nada vai acontecer. Quando eu vejo, irmãos, quando a palavra de Deus ela nos fala a respeito de que qualquer uma outra criatura, primeiramente fala que as aves dos céus poderiam levar a sua voz, e depois diz, e o que tem asas também poderia
poderia levar notícia das suas palavras. Eu percebo, irmãos, eu vejo duas coisas. Dizem que, não é? Quando vai falar algumas coisas, diz que até as paredes têm ouvidos, né? Diz que até as paredes têm ouvidos. E o texto está dizendo, olha, não fales no teu pensamento, não amaldiçoes o rei. Você sabe que uma boa parte dos filhos de Deus, os cristãos hoje, tem muitas coisas em seus pensamentos de maldição, de querer mal, de interpretar mal as pessoas, ou de ter maus pensamentos das pessoas. E como está na área do pensamento, é a área que ninguém pode atingir, a área que ninguém pode alcançar. Muitas pessoas hoje, elas sofrem, eu quero dizer que sofrem não só emocionalmente, mas elas sofrem também espiritualmente, porque os seus pensamentos são totalmente tomados, os seus pensamentos são totalmente poluídos, de forma que não são transformados pelo poder de Deus, porque não é permitido, porque eles sabem que é uma área que ninguém pode alcançar, ninguém pode entrar, somente você, e você fica com seus maus pensamentos, com tudo quanto não presta os seus pensamentos. Muitas pessoas vivem assim hoje, eu estou falando de cristãos, vivem assim, com a mente totalmente contaminada, quando a palavra de Deus nos fala em Filipenses, mostrando-nos claramente o que deve ocupar os nossos pensamentos. Irmãos, isso é de uma seriedade, e eu estou falando isso porque muitas vezes a gente não para pensar, mas você fica se perguntando, puxa vida, eu falei essas coisas em tal lugar e estava sozinho. Talvez fosse algo muito sério, um comentário qualquer que seja, mas isso chegou aos ouvidos de uma outra pessoa. Como chegou isso lá? Como essas coisas chegaram lá? Os ventos sopraram e chegaram aos ouvidos de outras pessoas. Aquilo que você falou em um lugar muito reservado, mas os ventos sopraram e levaram. Mas diz ainda mais o texto, diz que aqueles que têm asa, o que tem asa também daria notícia das suas palavras. Olha, irmãos, eu não penso que, no primeiro momento, aqui a palavra de Deus já deixa muito claro que as aves elas poderiam levar, os ventos poderiam soprar, mas quando está falando destes seres aqui de asas, eu quero falar de seres espirituais. Nós bem sabemos, a palavra de Deus nos mostra, que os anjos são seres alados, sim, eles têm asas, a Bíblia diz claramente, Ezequiel mostra claramente que ali estavam os querubins que voavam, e com duas asas voavam, com duas asas eles cobriam o rosto, e com duas asas eles adoravam a Deus. Estou falando de criaturas que existiam, 3 pares de asas, seres alados. Eu quero chamar a sua atenção para isso, irmãos, porque da mesma sorte que existem os anjos ministradores, conforme nos fala Hebreus, existem os anjos ministradores que estão diante de Deus, ministram diante de Deus, e eles trabalham a respeito de nós que iremos alcançar a salvação em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Mas também existem anjos, espíritos caídos, que são os anjos caídos, que também da mesma sorte que têm asas, e eles se encarregam de levar as palavras que muitas vezes nós dizemos em lugares, ou até mesmo com algumas pessoas que nós julgamos ser de nossa confiança, e só está entre nós ali, e depois nós ficamos perguntando, isso eu só falei com essa pessoa, por exemplo, como é que isso chegou lá aos ouvidos de tantas outras pessoas, ou de quem não deveria chegar? Seres alados também que levaram essas palavras e chegaram até aquele lugar. Se foram coisas de boa intenção, se foram coisas de má intenção, mas elas também chegaram do outro lado. Eu tenho essa preocupação hoje, irmãos, porque muitas vezes a igreja não está preocupada com o que tem por detrás daquelas coisas que nós julgamos não ter nenhuma intenção maligna por trás delas. Muitas vezes nós estamos pensando assim. Eu vou passar um videozinho para você, vou passar aqui um vídeo para você só ver. Eu mostrei para algumas pessoas. Eu quero que você perceba a responsabilidade. Eu só vou mostrar esse videozinho para você. Um videozinho, acho que deu uns 3 minutos, 4 minutos, não sei. É só para que você perceba, vai passar aí na televisão para que você perceba que tem muitas coisas, irmãos, que estão por nós neste mundo e que nós não estamos percebendo.
muitas coisas estão neste mundo hoje que nós não estamos percebendo. Nós muitas vezes vemos as coisas sem nenhuma intenção e julgamos elas como coisas boas. Sabe que nós precisamos ter uma percepção. Uma percepção. Nós temos que ter uma percepção que isto nada mais é, nada menos é, eu diria, que também para o campo espiritual, que é uma das formas que nós podemos perceber ou entender essa percepção, nós precisamos aprender a ter um pouco mais de discernimento a respeito das coisas. Nós precisamos aprender a discernir um pouquinho mais as coisas, ou discernir o que está acontecendo à nossa volta, entender o que está acontecendo à nossa volta, porque muitas pessoas não conseguem ter essa percepção das coisas, e eu vejo isso como uma importância tão grande. Por quê? Às vezes você tem boa intenção quando nós fazemos. Você tem uma boa intenção, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 4, assim, olha, diz assim: nem conversações torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, essas coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. E eu vejo, irmãos, que quando muitas vezes nós agimos dessa forma, ainda que a gente pense que não temos uma má intenção em fazer, como eu falei anteriormente, quando nós falamos, por exemplo, a respeito de pornografia, né, de pronunciar, de mentira e de outras coisas mais, irmãos, nós não podemos negar também que quando tem-se essa intenção, ou quando nós temos quando nós pronunciamos essas coisas, nós não podemos negar aquilo que a palavra de Deus diz, que nós não fazemos ou não falamos nada daquilo que não esteja dentro de nós. Então é de uma importância tão grande você perceber que às vezes o que você está fazendo, você pode dizer que não é com uma má intenção que você esteja ou pronunciando, ou agindo, ou fazendo algumas coisas, mas é de importância você lembrar também que se essas coisas elas estão acontecendo constantemente em nossas vidas, é sinal de que elas fazem parte também de nossas vidas. E quando essas coisas começam a fazer parte também de nossas vidas, é importante você perceber que temos que tomar também uma atitude. Ou seja, nós temos que fazer aquilo que o apóstolo Paulo sempre nos orientou. Nós devemos fazer também, mortificar a nossa velha natureza. Porque se tem algumas coisas que nós estamos procedendo, e nós estamos procedendo, eu diria, com má intenção, ou seja, com dolo, é sinal de que essas coisas elas fazem parte, elas estão dentro de nós. E eu digo para você com toda certeza, toda coisa que nós fazemos, todas as coisas que nós fazemos, ainda que depois nós possamos dizer que foi por brincadeirinha, mas todas as coisas que nós fazemos, e são coisas que estão dentro de nós, e se são coisas que estão dentro de nós, e por consequência, elas causaram algum dano em alguma pessoa, qualquer que seja, não importa, a única coisa que cabe chama-se arrependimento e perdão. A forma que você tem de eliminar a intenção maligna que está por detrás daquilo que você cometeu, a forma que tem de anular essa intenção maligna em sua vida é arrependimento e perdão, irmãos. Eu não posso simplesmente dizer para uma pessoa que foi por brincadeira que eu fiz isto ou aquilo, ou porque eu procedi dessa forma, foi por brincadeira, a intenção não era fazer mal. Ora, se eu fiz uma brincadeira, mas isso causou algum mal naquela pessoa, quando se causa algum mal em alguém, irmãos, a única coisa que cabe é arrependimento e perdão. O que pode consertar e o que pode eliminar as consequências naturais daquelas intenções que nós estamos dizendo que elas não foram malignas, o que pode anular, o que pode destruir, ou o que pode desfazer essa intenção, essa má intenção, é arrependimento e perdão. Não adianta você simplesmente dizer, não era a intenção. Eu olho para um exemplo que eu gosto de dizer sempre, olha para o exemplo de marido e mulher, para um casal. Quando um ou outro fala alguma palavra dura para o outro, aí um fala assim, mas a intenção não foi essa. Sabe qual é a resposta do outro? A intenção não era essa, mas me feriu.
A intenção não era essa, mas me machucou. É essa a palavra, não tem outra coisa para ser dita. Então, quando há uma intenção, mesmo que ela não seja maligna, mesmo que seja uma intenção que você não seja inocente, você é inocente daquela situação, independentemente, o que cabe é arrependimento e perdão para te tirar o quê? Tirar os efeitos dessas intenções malignas. E por que eu estou falando a respeito de arrependimento e perdão, irmãos? Sabe por quê? Porque se não houver arrependimento e perdão, esses espíritos que têm asas, ou seja, esses espíritos malignos, eles se encarregarão de que aquilo que mesmo sem intenção foi pronunciado, foi feito, isto cause o efeito necessário a quem de direito. Se não houver arrependimento e não houver perdão, esses espíritos se encarregarão de destruir essa pessoa ou a situação qualquer que esteja envolvido essa situação, essa pessoa. Eu tenho por certeza disso, irmãos, porque eu já vi muitas pessoas sendo feridas, magoadas, ficando ressentidas. Já vi casamentos estarem ou ficarem numa situação muito ruim nos seus relacionamentos, simplesmente porque não houve arrependimento e não houve perdão, mesmo que a intenção ali não fosse aquela, como muitas vezes as pessoas dizem. Mesmo que não houve essa intenção, por isso que eu estou dizendo para você, se você quer eliminar que espíritos, quaisquer que sejam, eles possam carregar as palavras que foram ditas ou as ações que foram feitas, mesmo sem intenção, é importante que haja arrependimento e que haja também perdão, para que haja mudança nisso. Veja, Segunda Crônicas, capítulo 18, desculpa, 18, tem um episódio muito interessante, que da mesma forma, eu gosto de usar isso, os irmãos lembram que quando o rei Acabe foi guerrear contra o rei da Síria, e Acabe, primeira coisa que ele fez, ele primeiramente consultou, ele foi chamar o rei Josafá, o rei de Judá, para que ele pudesse vir e lutar juntamente com ele. De pronto Josafá, a Bíblia diz que Josafá foi, não consultou a Deus, mas foi ajudar o seu irmão Acabe. Em chegando lá, o rei Josafá, ele pergunta para o rei Acabe: não tem aqui algum profeta que nós possamos consultar a Deus? Então Acabe respondeu para Josafá: sim, tem, nós temos muitos profetas aqui, e todos eles estão dizendo a uma só voz, que eu vou e vou vencer nessa batalha, dizendo que o Senhor é comigo. Porém, tem um aqui que esse nunca profetiza nada a meu favor. Quem é? Micaías. Então Josafá falou: então vamos lá, e vamos profetizar, e vamos lá buscar esse profeta, e ele vai profetizar sobre nós. E então foram até o profeta Micaías, e esse profeta profetizou pelo momento, dizendo aos reis que pudessem ir, que Deus seria com eles. Aí depois então Acabe diz assim: olha, eu já lhe conjurei por Deus que você nunca minta para mim e diga a sua verdade. E então aquele profeta disse assim: então, vou dizer, eu via todo o exército de Israel sendo disseminado pelos campos e tal. Essa era a história, essa era a palavra do profeta, dizendo que ele seria derrotado. E então o rei de Israel disse assim: olha, prendam ele, e ele fique preso lá até que eu volte. E quando eu voltar, vocês vão soltar. Então Micaías disse: se você voltar, então Deus não falou comigo, portanto, é mentira o que eu estou falando para vocês. Por que eu estou contando esse fato aqui, irmãos? Porque o que está por trás disso é importante você entender. Quando você abre a sua Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 22 mesmo, eu não vou ler só para você ter entendimento. Quando esses profetas estavam para profetizar, aqueles profetas que profetizavam, 1 Reis, capítulo 22, você pode ler o capítulo 22 direitinho, você vai ver isso aí. Ali, aproximadamente ali pelo verso 18, tem toda essa história que eu estou falando para você. Mas você vai perceber, o que eu quero mostrar para você é o mundo espiritual que está por detrás dessas intenções que eu estou querendo dizer para você. Porque
quando aqueles profetas começaram a profetizar, saiu, diz a palavra do Senhor, que saiu um espírito mentiroso da parte de Deus e chegou até a presença do Senhor, porque foi perguntado: como nós iremos fazer com que Acabe ele caia na batalha? Então aquele espírito saiu e disse: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas que estão diante de Acabe, e eu os convencerei, e ele irá para a batalha. Foi dessa forma que foi feito isso. Então você consegue perceber uma ação espiritual acontecendo por trás de toda essa situação? Da mesma sorte como o Eclesiastes estava falando, que não fales mentira do rei, não fales do rico, nem mesmo lá no seu lugar mais secreto, porque as aves elas poderiam levar, o vento poderia levar, os espíritos alados também poderiam também levar aquelas informações, poderiam levar. E aqueles espíritos que estavam dizendo ali: olha, sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe, e ele cairá, e nós o persuadiremos, ele cairá e cairá naquela batalha. Então aqueles espíritos, eles foram encarregados. Mas aí você vai perceber a má intenção de Acabe. Acabe sabia que a batalha era contra ele. A batalha era contra Acabe. E o que Acabe fez? Acabe chamou então o rei Josafá e disse assim: olha, você se vista com as suas roupas de rei, vista com as suas roupas de rei, e eu vou me vestir naturalmente. E a batalha diz o texto, irmãos, 1 Reis capítulo 22, que eu estou lendo com você, e diz que no meio da batalha, os soldados da Síria, eles apertaram por Josafá, porque eles olharam para Josafá e viram que Josafá estava trajado com vestes de rei. Então iam matar Josafá. Então eles identificaram, viram que não era o rei Acabe, era o rei Josafá. E eles não mataram então Josafá, por mais que ele estivesse vestido como rei. Soltou. Mas eles também não acharam Acabe, porque Acabe estava disfarçado no meio de todo o seu exército lutando. E diz o texto, no verso 34 de 1 Reis capítulo 22, diz que um soldado qualquer, ele enteusou o seu arco e deu um tiro a esmo, ao vento. Diz que aquela seta, aquela flecha, ela voou e encravou justamente no rei Acabe, que caiu ferido na batalha e morreu. Saiu da batalha, mas morreu. Você percebe uma coisa, irmãos? Qual era a intenção de Acabe? Ao fazer com que Josafá se vestisse como rei, era que Josafá fosse morto e ele sobrevivesse. Mas Josafá era inocente na batalha. Acabe era culpado porque a sua intenção era maligna, porque ele queria que Josafá morresse e ele não morresse. Mas eu vou dizer uma coisa para você com toda certeza: aquele tiro, aquela flecha a esmo, ela foi conduzida por espíritos até que alcançasse o objetivo de quem verdadeiramente tinha a má intenção naquele local, naquele momento, que era Acabe. Então você começa a perceber que não tem nada aqui neste mundo que você ainda não perceba, que você ainda não percebeu, mas que as suas intenções são elas que guiam esses espíritos alados, ou seja, esses demônios, para cumprirem as coisas que a sua má intenção está por trás dela. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que muitas vezes a igreja, e eu estou primeiramente falando sobre a intenção da igreja, das muitas ações, das muitas atitudes, ou das muitas palavras que nós tomamos como igreja, e que existe uma intenção maligna muitas vezes por trás dela, ou até uma coisa sem muita intenção, como nós já falamos aqui, e que são coisas que estão muitas vezes dentro de nós. Nós estamos ferindo muitas vezes as pessoas e estamos brincando, dizendo que é uma brincadeira, estamos tecendo comentários malignos, perniciosos, pejorativos, e depois nós dizemos que é brincadeira, ou dizemos que é sem querer, não é com maldade. E a minha preocupação maior, irmãos, é por causa da família, porque essas coisas elas acontecem dentro da família.
E isso destrói os relacionamentos, destrói as famílias. E eu quero que você entenda de uma forma, irmãos, seríssima também. Esse vídeo eu mostrei para que vocês pudessem perceber que existem muitas coisas que nós estamos permitindo que entre dentro de nossas casas e que nós não sabemos a intenção com a qual essas coisas estão sendo feitas, e elas estão tendo autorização, permissão para entrarem em sua casa. Principalmente, a minha preocupação maior é esta aí, ó. A preocupação maior são com os indefesos, são aqueles que não sabem como se defenderem. Porque se meu pai e minha mãe estão permitindo que eu veja ou que essas coisas entrem, isso quer dizer que está de conformidade com aquilo que meu pai está permitindo, está aceitando. Então são coisas boas, são coisas lícitas, são coisas que podem ser fazerem parte da vida também daquela criança. O fato aqui contado, narrado por esta mãe, está falando de algumas coisas que eu vejo que muitos pais hoje fazem, dado a muita atividade, né, uma vida muito cheia de atividade, muitas responsabilidades, que muitos pais muitas vezes colocam seus filhos à frente da televisão ou dão aos seus filhos telefones, que muitas vezes são telefones caríssimos, e que os seus filhos dominam essa tecnologia e eles acessam tudo o que for, veem tudo. E muitas vezes não tem este monitoramento, por exemplo, dos pais, ou até mesmo seus filhos adolescentes, não importa que sejam, também com toda a liberdade, acessam todas as páginas, entram em tudo quanto é lugar, e não há um monitoramento, não há esse devido cuidado também. Gente, a minha preocupação, sabe o que é? É que nós não sabemos a intenção com qual essas pessoas estão produzindo e fazendo todas essas coisas. Esses dias eu ouvi isso passou no jornal, um pedófilo, que usava de uma estratégia interessantíssima. Ele simplesmente, no seu perfil, ele não colocava a foto dele de um homem, obviamente que ia espantar, mas ele colocava o perfil de uma jovenzinha, uma adolescente, de forma que ele ali na internet dizia para as outras amiguinhas, assumia, porque é digitado, não tinha que falar áudio e tal, simplesmente digitava: "Olha, eu sou essa menina mesmo, papapá, bote uma foto sua aí, nude, né? Despida sua para eu ver como é que você é." E muitas moças hoje, muitas jovens hoje, elas simplesmente botam uma foto porque confiam, uma moça também, vai ficar só entre eu e ela, daí a pouco aquilo está dominando todas as redes sociais. Sabe quando isso fez isso, irmãos? Muitas jovens não suportam ver o seu corpo sendo exposto dessa forma. Suicídio. Esses dias eu sei que muitos de vocês acompanharam, e eu gosto muito dessas coisas, porque para mim elas servem muito mais como denúncia, e é importante que a igreja entenda isso. Veio aí, não sei se foi essa banda de rock, não sei se foi o Ju, não sei quem foi desses aí, e disseram eles que estariam liberando um espírito de suicídio no Brasil, para os jovens no Brasil. Acho que os irmãos ouviram essas coisas. O Osborne, é isso aí. E é fato que muitos jovens se suicidaram. Muitos pais não teriam motivo para ir fazer essas coisas e simplesmente suicidam daqui, suicídio dali. E eles não sabem que suicídio não é uma coisa que deve ser noticiado para que não seja incentivado, mas o espírito que está por detrás dessas bandas ali de rock para fazer essas coisas. É uma preocupação que nós temos que ter como igreja também, além da nossa preocupação, das nossas intenções, com a qual nós fazemos muitas coisas, nós devemos cuidar muito mais com as intenções com que muitas coisas são feitas hoje. Vocês sabem que hoje nós estamos assistindo, vendo, não foram coisas que foram fortalecidas de ontem para hoje, não, são coisas que estão vindo lá de trás e vão sendo fortalecidas. Você já percebeu, né, que há uma onda, um aumento, por exemplo, de divórcio muito grande, de separações muito grande, ou seja, de infidelidades também muito grandes aqui no nosso país? Mas se você for perceber o que se vê, por exemplo, nas telenovelas,
O que você mais vê nas telenovelas é justamente isso. É divórcio, é separação, é traição. E isso não é só altas horas da noite não. É começando à tarde. É um ficando com o outro, ficando com o outro. E muitas coisas. Você imagina que essas coisas que estão sendo feitas, você não sabe com qual intenção essas coisas são feitas. Mas elas entram lá na sua casa. E quando você começa a perceber, começa a assistir, começa a ver que algumas coisas estão acontecendo, por exemplo, lá em sua casa, a intenção nós sabemos que essas pessoas fizeram. Não, mas é só dramaturgia, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Muitas dessas coisas são feitas e elas são feitas com intenções realmente malignas. Espíritos alados vão entrando por dentro da sua televisão, entrando dentro da sua casa, entrando pela internet, entrando na sua casa e provocando o dano necessário com o qual ou com a intenção que ele foi criado para fazer essas coisas. Irmãos, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, onde ele fala da certa maturidade espiritual que nós devemos ter, onde ele diz que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nem toda pessoa está preparada espiritualmente, por exemplo, como dizia ele, né, a respeito dos ídolos, 1 Coríntios capítulo 8, a respeito dos ídolos, né, porque tem gente que come uma coisa e passa mal, tem outra pessoa que pode comer alguma coisa. Ele está falando justamente da bagagem, da experiência espiritual que essa pessoa tem, e ela pode fazer isso, mas nem toda pessoa pode fazer isso, nem toda pessoa pode perceber essas coisas, ou acessar essas coisas, ou ver essas coisas e ficarem, vamos dizer assim, isentas de que mal nenhum aconteça sobre elas, devido à experiência e à autoridade também espiritual. Mas eu quero dizer para você que tem muitas pessoas hoje que não têm a autoridade para poder estar vendo algumas coisas, e essas coisas elas acabam influenciando. Eu vou dar um exemplo para você. Esse vídeo que nós vimos falou a respeito, né, de alguns desenhos, de alguns brinquedos que foram comprados. Eu me lembro muito bem que um tempo atrás eles fizeram aquelas miniaturas. Quando você comprava o refrigerante, tinha umas miniaturas assim, ó, que eram uns monstrinhos. Que os pais compravam, né, para incentivar, e as crianças começavam a colecionar aqueles monstrinhos. Chega e vinham com aquelas, tipo um escaninhozinho, né? Você podia começar a colecionar e colocar. Olha, irmãos, eu já vi, eu vi, porque eu estava lá, eu já orei nessa situação. Eu vi, foi várias crianças ficarem possessas por espíritos malignos, porque elas estavam ali colecionando aqueles monstrinhos que elas compravam no refrigerante e ganhavam aquelas miniaturas quando compravam 5, sei lá, e juntavam 5 tampinhas e aí ia lá, trocava e colocava aqueles monstrinhos. Eu já vi, foi crianças que ficavam possuídas por causa daqueles monstrinhos que estavam ali, porque enquanto aquela criança estava dormindo, aqueles monstrinhos, eles agiam dentro do quarto daquela criança, movendo ali, e aquela criança começava a ficar perturbada, ter um sono inconstante à noite, e ela começava a ficar perturbada. E quando você ia orar pela criança, a criança ficava possessa por causa dessas coisas. Quem fez aquilo lá, ele sabia a intenção com que ele fez aquilo ali. E muitas vezes nós estamos permitindo que coisas entrem dentro de nossas casas, nós não sabemos nem a intenção delas. Não sabemos nem a intenção delas. E eu quero dizer para você, com intenção ou sem intenção, elas entram. Elas entram na sua casa. E a igreja precisa estar atento a essas situações. Eu faço isso, irmãos, como denúncia realmente. Porque muitas famílias hoje têm sido assoladas. Muitas famílias hoje estão sendo destruídas. Sabe por quê? É pelas muitas cenas repetidas que elas estão vendo, assistindo, e aquilo vai entrando na vida dela, entra no consciente dela. Mas muito mais ainda, aqueles espíritos que são responsáveis para provocar aquilo pelo qual foram criadas aquelas coisas, eles vão procurar e vão até o destino para causar o mal que foi previsto para ser alcançado. E eu vejo hoje, irmãos, que a igreja ela não está isenta disso, mas a igreja precisa se posicionar a respeito. Primeiro, falando das nossas próprias intenções, das nossas próprias ações, que muitas vezes têm ferido, magoado, destruído muitas pessoas no corpo de Cristo.
Mas graças a Deus, que Deus, diz a palavra, que Deus, Ele olha para a intenção do teu coração. Deus, Ele olha para a intenção do teu coração. Deus, Ele não é como nós homens, que nós não conseguimos ver absolutamente nada. Deus, Ele vê a intenção do teu coração. Deus, Ele julga conforme a intenção do teu coração. Ele está vendo as suas intenções. Não adianta você dizer para a pessoa que o que você está fazendo é por brincadeira, o que você está fazendo não era para atingir, porque se existia mal, se existia algum dolo nisso, Deus, Ele vai julgar você por essa maldade que está no seu coração de fazer o que você está fazendo. Deus vai fazer dessa mesma forma. E a igreja precisa estar atenta dessa forma hoje. Nós não precisamos mudar essa situação. Eu já vi pessoas que já foram acompanhar pessoas que foram fazer, por exemplo, oferendas, despachos para as suas entidades. Ela só foi acompanhar. E simplesmente pelo fato dela estar ali acompanhando aquilo que aquela outra pessoa estava fazendo e o que aquela pessoa estava fazendo, ela tinha plena consciência do que ela estava fazendo. Se ela estava querendo alcançar alguma coisa, ou se ela estava querendo desejar algo mal para alguma pessoa, ela tinha plena consciência. Mas a outra pessoa que estava lá simplesmente acompanhando, ela simplesmente dizia assim: não, eu só fui acompanhar. Mas eu já vi casos, eu estou falando porque isso já aconteceu, eu já vi casos de pessoas que foram tomadas por espíritos malignos, porque elas estavam ali de boa intenção, como cooperadoras, simplesmente para ajudar algumas pessoas, mas que elas também foram alcançadas por esse mesmo espírito maligno para destruir a vida dela. E eu diria com toda certeza, irmãos, aquilo que Eclesiastes 10:20 está dizendo, eu diria para você com toda certeza: se você não chamar, o cão já vem. Se você não chamar, o cão já vem. Imagina você chamando. O problema é que muitas pessoas, elas acham que o que elas estão fazendo não estão atraindo ou chamando ação maligna para a sua vida, ou para o seu casamento, ou para o seu lar, ou para a sua família. E o diabo, ele não respeita isso. Ele não quer saber se você está ali sem uma má intenção. Ele não quer saber se você está ali com ingenuidade. Ele não quer saber se você não tem conhecimento. Ele só quer saber uma coisa: se você está lá, ou se você está vendo, ou se você está permitindo, ou se você está aceitando. Ele só quer saber isso. Se está fazendo isso, eu vou entrar e vou destruir, e vou acabar com essa casa, com este lar, com essa família. Eu vou destruir com este casamento. É isso que ele quer saber. Por isso, irmãos, abram os seus olhos. Amém. Abram os seus entendimentos. Porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu discernimento para poder ver, enxergar e entender todas as coisas. Amém. Você também tem que ter um pouco de percepção. Perceber o que está acontecendo à sua volta. Perceber quais são as emoções, os sentimentos, enfim, o que está atrás daquela trama que está ali. Você também tem que ter essa percepção. Estou falando de coisas de sentimento, de emoção. Mas você tem que ter discernimento. Discernimento você tem que ter o teu espírito a respeito das coisas espirituais. Você tem que ter discernimento das coisas. Porque, irmãos, nós não podemos simplesmente ficar como se dissesse: eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo dessa forma, eu não acho que é desse jeito. Independentemente de você achar ou não achar, o diabo é nosso adversário. Ele está à sua volta, rugindo como leão. Ele quer destruir a sua vida, quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família. Amém? Amém. Gostaria de deixar essa palavra com os irmãos hoje. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessas coisas hoje. Talvez você esteja percebendo algumas coisas acontecendo lá na sua casa. Talvez você esteja percebendo algumas coisas acontecendo lá na sua família. Talvez você esteja percebendo algumas coisas acontecendo com os seus filhos. Eu quero que, depois de você começar a perceber algumas coisas que estão acontecendo na sua casa, com seus filhos, no ambiente, no seu relacionamento, no seu casamento, eu quero que você também faça uma simples análise. O que é que nós estamos vendo constantemente? O que é que nós estamos permitindo que os nossos filhos estejam vendo constantemente? A quais cenas nós estamos sendo expostos diariamente? Quando você começar
a olhar essas coisas, o que você está percebendo em sua casa, e quando você começar a perceber as coisas com que você está entrando em contato todos os dias, cenas repetidas, coisas repetidas todos os dias, quando você começar a observar porque o seu filho, criança, está tão rebelde dentro de casa, insurgindo muitas vezes contra a sua autoridade, é uma percepção, e você começar a perceber e a observar o que é que ele está vendo todos os dias, a que cenas ele está sendo colocado ou submetido todos os dias. E quando você fizer esse jogo e cruzar essas coisas, você vai poder entender o que eu estou querendo falar para você. Quando você começar a perceber que o seu casamento vive um tempo de conflito, o tempo todo com conflito, problemas, e você começar a colocar esses conflitos diante das cenas que vocês estão sendo colocados todos os dias, com família e com casal, quais são as cenas que nós estamos vendo todos os dias? Então quando você fizer esse cruzamento e você entender que são essas coisas que estão influenciando o seu casamento, então está na hora de você começar a fechar as portas dessas coisas em sua vida, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, porque isso está de alguma forma destruindo a sua casa. E eu vou repetir para você, as pessoas que fazem as programações, as pessoas que fazem esse entretenimento na televisão, eu quero garantir para você, as pessoas que estão fazendo essas cenas a que nós muitas vezes nos permitimos e estamos submetidos a elas, eu quero dizer uma coisa para vocês, elas não têm nenhum temor de Deus, elas não têm muitas vezes nenhum princípio de família, porque são pessoas que também não se houveram bem e elas não estão nem aí, nem sequer preocupados também com a sua família. Irmãos, é absurdo o que nós estamos vendo na televisão, casamentos, relacionamentos que outrora eram passados, ou até mesmo que nós víamos e entendíamos como muitas vezes casais modelos de relacionamentos, de casamentos, se separando e se separam daquela forma como muitas vezes eu falo para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que se separam e dizem, nós separamos com muita razoabilidade, foi muito tranquilo, não tivemos nenhuma briga, os nossos filhos estão todos tranquilos, não estão brigando por nada. Eu não estou vendo isso, irmãos, como uma virtude, porque independentemente dessas coisas, o Espírito que está por detrás dessa situação, ele está se encarregando para continuar destruindo e ainda enganando as pessoas, dizendo que está tudo tranquilo, tudo debaixo da ordem, sem violência, sem nada. Sem nada. Eu ouvi o testemunho, foi até da Thaís aqui, vou aproveitar e contar, não tem problema. Alguns relatos que ela me contava a respeito justamente também da sua filha. E depois ela foi ver o que a filha estava vendo. Não foi assim? Depois ela foi ver o que a filha estava vendo. E ela estava vendo o resultado. Mas só foi orar, tirar aquilo lá, a criança deixou de ser o que ela estava sendo. Amém. Eu estou falando isso, irmãos, nos nossos lares. Cuidado. Cuidado com as intenções que estão por trás dessas coisas que nós estamos vendo constantemente e você está simplesmente preocupado achando que não é nada. Faça o cruzamento das coisas, veja como é que está a sua família, veja como é que está o seu lar, veja como é que está o seu relacionamento, veja tudo e você vai ver que está na hora de você colocar um basta em algumas coisas. Amém?